A paz do Senhor Jesus, meus irmãos! Tudo bem com vocês? Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe, vai ajudar bastante. Deus abençoe! Segundo livro de Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos do Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo Senhor, e mais reto dos filhos do Senhor, o qual põe sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha a cargo da casa, e o que tinha a cargo da cidade, e os anciãos, e os aios, enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém faremos reis. Faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus, e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes na cidade, que os mantinham. Sucedeu, pois, que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhe as mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, e eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem feriu todos esses? Sabei, pois, agora, que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem falado o que falou pelo ministério do seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum lhes deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho, em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos. E descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse-lhe: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e nenhum deles deixou de resto. E partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou. Ele lhe disse: Reto é o teu coração, como o meu coração é como o teu coração. E disse Jonadab: É, então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos, e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal, e todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isso com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha o cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, da casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai, e vede bem que, porventura, nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco.
senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, e disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até ao dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que diz o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Hazael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, e os Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos. Segundo livro de Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. E no 7º ano mandou Joiada chamar os centuriões, com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor, e fez com eles um concerto, e os ajuramentou na casa do Senhor. Eles mostrou o filho do rei, e deu-lhes ordem dizendo: esta é a obra que vós haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entra no sábado, fará a guarda da casa do rei, e a outra 1/3 parte estará à porta sul, e a outra 1/3 parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor, junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos. E aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei, quando sair e quando entrar. E fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto aos que entravam no sábado, como aos que saíam no sábado. E vieram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, da banda do altar e da banda da casa, junto ao rei em redor. Então ele tirou o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as mãos e disseram: viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor, e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e as trombetas, junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes, e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões,
que comandavam as tropas, e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um concerto entre o Senhor, e o rei, e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões, e os capitães, e os da guarda, e todo o povo da terra, e conduziram na casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, depois que mataram Atalia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Segundo livro de Reis, capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que, no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes. Ele lhes disse: por que não reparais as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas dai-o em prol das fendas da casa. E consentiram os sacerdotes em não tomarem mais dinheiro do povo, nem em repararem as fendas da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote, e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo, a casa do Senhor. E eles os distribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos caboqueiros, e compravam madeira e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor, e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que faziam a obra, e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro do sacrifício por delitos e o dinheiro por sacrifício de pecados se não traziam à casa do Senhor, porém eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois, Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila, porque Josacar, filho de Simeete, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu.
e o sepultaram com seus pais, na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo livro de Reis, capítulo 13. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguia os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os nas mãos de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão de Israel, porque os oprimia o rei da Síria. E o Senhor deu um salvador a Israel, e os filhos de Israel saíram de debaixo das mãos dos sírios, e habitaram nas suas tendas, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Não deixou a Jeoacás mais o povo, senão só 50 cavaleiros, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído, e os tinha feito como pó, trilhando-os. Ora, o mais dos atos de Jeoacás, e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém andou neles. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez mais, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. E Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Eliseu estava doente na sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Depois morreu Eliseu, e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiam a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram um homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. E Hazael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou para eles, por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. E morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, e esse tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu, e recuperou as cidades de Israel. Deixe nos comentários como essa leitura tem sido para você. Deus abençoe.